Então, a primeira proposição, só para reforçar, né, e ficar registrada a nossa moção de aplauso ao IFSU Charqueadas pela recente conquista do curso de pedagogia, né, graduação. Então, é importante que a gente possa sempre enaltecer essas conquistas para a nossa cidade, né, Charqueadas sendo contemplada com o curso de graduação aí nesta área da pedagogia, sem dúvida, para nós é uma satisfação muito grande. Então, a gente agradece ao esforço de todo o grupo do IFSU, né? Porque a gente sabe das exigências para que se possa instituir um novo curso. Então, parabenizar aí na pessoa do diretor Jefferson e toda a equipe que tem trabalhado para que a gente pudesse hoje estar comemorando essa conquista. Também quero falar assim que a gente já fiz esse pedido ano passado, estou reeditando. A importância, a gente sempre discute aqui a questão de reajustes, né? No salário, enfim, pela inflação que se tem, essas questões são indispensáveis a gente fazer o debate, porque a gente quer a valorização de todos os profissionais, assim como a gente tem um projeto aí que muda, né, o padrão dos fiscais, como a gente já fez, né, e teve conquistas para a enfermagem, para os agentes de saúde comunitária, quero dizer. E aqui a gente vem também falar de uma outra categoria que a gente sabe que está em processo de estudo, que está acompanhando e aprendendo, que são os estagiários, né? Mas, sem dúvida, e a gente já comentou isso aqui, muitos em função do desemprego, da crise, né, econômica, acabam utilizando o recurso que recebem como bolsistas, né, como estagiários, para ajudar em casa com os gastos, enfim, né? Então aqui a gente está pedindo que sejam reajustados, que seja visto e tenha esse olhar sobre os bolsistas, né, sobre a questão dos estagiários, né, a bolsa auxílio para estagiários, e seja feito um reajuste para o ano de 2023. Também eu trago aqui a questão do IBGE, né? A gente teve o prazer de receber aqui na casa o coordenador do IBGE da região aqui, né, o diretor responsável, também com algumas pessoas que hoje estão, os recenseadores, que fizeram esse trabalho na nossa cidade. Eu acho que é importante, pelo objetivo que tem o censo, né, de mapear a cidade, de poder quantificar, inclusive, né, também mapear a situação das pessoas, da população, tanto na questão educacional, como na questão cultural, econômica, social. É importante que a gente faça, assim, então, esse registro do trabalho que foi desenvolvido, né? Tanto pela coordenadora, que é a Alice, quanto por todos os recenseadores, né? A gente sabe o quanto essa tarefa é difícil de ter que ir numa casa, voltar, jantar, não encontrar, ter que retomar essa visita, né? E às vezes utilizar de outros recursos, como o próprio pessoal teve que utilizar, de fazer uma ligação, de fazer um agendamento, de incentivar que as pessoas fizessem esse registro também pela internet. Nós estamos aqui, então, dessa forma, reconhecendo o trabalho dessas pessoas que estão buscando, então, números em relação às condições de vida das pessoas, em relação à saúde, emprego e distribuição de renda. Mas o importante é que a gente destacar também que essas informações que estão sendo coletadas, né, elas servirão para embasar as políticas públicas para serem desenvolvidas no município. Então, a gente está há muito tempo sem ter essa contagem, sem ter esse retrato, né? E nós precisamos saber a quantas do nosso município, mapear isso, para que a gente possa partir para o enfrentamento tanto dos problemas sociais quanto educacionais, né? Na questão que eu trago aqui, em relação ao EJA, eu quero aqui fazer um destaque que todos sabem que a gente tem acompanhado muito a questão da educação no município, a gente participa, né? A gente torce para que as coisas funcionem de fato. E uma preocupação que vem desde o ano passado é a questão da educação de jovens e adultos. A gente tem falado que a gente sabe que uma parcela da nossa população ela não teve acesso, por vários fatores e vários motivos, à escola, naquele momento que deveria estar lá. Acabam que, com o tempo, procuram a escola de educação, a educação de jovens e adultos, né? E nós temos a notícia de que há uma possibilidade, né, em se transformar em multi-etapas. E aí o questionamento que a SMED vem nesse sentido, né? Essa proposta ela foi construída coletivamente, né, com a participação de todos envolvidos nesse processo, porque a gente sempre acredita que essa participação ela tem que ocorrer sim nas discussões
de projetos, de programas, de algo que vai ser inclusive alterado, como está sendo alterado, né? Porque hoje não é multifuncional. E está multi-etapas, desculpe, e está se propondo multi-etapas, né? Quais são os dados estatísticos em termos sobre estudantes fora da escola? A gente quer saber quantas pessoas na nossa cidade não tiveram essa oportunidade de estudar naquele período e hoje estão fora da escola ainda, né? E a questão da busca ativa, que a gente tem falado muito, que desde a pandemia, com a questão da necessidade das pessoas trabalhar, muitas acabaram abandonando a escola. E isso é um problema muito sério. Então a gente quer saber assim, o que realmente de fato está sendo feito para a questão da busca ativa desses alunos que estão fora da escola. Se há uma manifestação do Conselho Municipal de Educação, eu participei da reunião passada, né? Sei que hoje teve uma outra reunião que eu não pude estar presente porque eu estava em outro compromisso, mas eu quero também saber manifestação, um parecer do Conselho Municipal de Educação. E se serão feitos, porque para todo projeto novo tem que haver investimentos, né? Investimentos tanto na estrutura física quanto na questão tecnológica da escola. E nós sabemos que precisa ir muito esse investimento, que não há desde que nós começamos o ano passado, em função da pandemia, né? Ainda essa situação. Mas eu quero trazer aqui uma argumentação que eu tive pesquisando, né, presidente, sobre esse assunto, que eu acho que nós vamos ter que se apropriar sim. E que fala assim que essa questão da escola multi-etapas, né, ela é um verdadeiro atraso e retrocesso. Porque tu, ao invés de ter turmas separadas, tu une. E isso fica muito mais difícil de trabalhar, né? Tanto para o professor quanto para o aluno perceber isso. Né? Então, que é bem diferente de ter uma turma onde tu faz planejamentos diferentes para atender. Mas nesse caso, tu vai ter duas turmas diferentes numa mesma sala de aula, no mesmo espaço. A gente não pode partir só do princípio da economicidade, né? Não pode ser tudo visando só a questão econômica. Aqui, então, a gente faz esse destaque porque nós precisamos fazer diferente, fazer a busca ativa, anotar as escolas noturnas, porque a gente sabe que tem muita gente aí fora da escola que precisa estudar, porque, na verdade, a gente sabe que é através do estudo que a pessoa vai ter sua emancipação, né? Então, assim, acho que, para mim, o EJA, ele é mais do que uma política educacional, é uma política social também. E aí a gente não, de inclusão social, então a gente não pode se descuidar desse aspecto, né? E já também, assim, pesquisando, a gente vê que isso já trouxe prejuízo em alguns municípios, né? Que tiveram essa dificuldade de trabalho, tanto dos profissionais quanto da equipe toda. E eu trago essa discussão para que a gente possa, então, pensar e amadurecer a ideia sem antes tomar uma decisão de implementação de uma proposta assim. Tá? Nós precisamos evitar a evasão escolar, com certeza, né? Precisamos buscar mecanismo, mas sem dúvida não é fechando a escola ou fazendo de forma diferente, visando apenas a economia e não a questão da qualidade na educação em si. Também apresentamos, em nome da Procuradoria da Mulher, o programa que cria o apoio às lactantes para que tenham espaços bem adequados. Quero agradecer a doutora Pâmela que nos auxiliou nesse projeto. Nós queríamos inicialmente apresentar como um projeto de lei, mas vimos da inviabilidade. Mas registramos aqui que o objetivo é garantir o bem-estar, né? Tanto das mães quanto das crianças, possibilitando um espaço melhor, de mais conforto e higiene adequada para aquele momento da amamentação. Então, fica esse pedido nosso ao Executivo que analise e nos envie para cá um projeto de lei para que a gente possa apreciar e votar. Dizer também assim que a gente fica pensando, né, presidente, na nossa atuação aqui na Câmara, em relação a tudo isso que acontece, né? Como às vezes nós nos sentimos assim, sem força suficiente para contrapor essas barbaridades, né? E aí eu vou lhe dizer assim, eu não estou só triste, eu estou indignada com a venda da Corsã. Né? Não só eu, como muitas pessoas, porque isso vai mexer com a vida de muita gente. As pessoas não se dão conta, aquelas que são favoráveis, de que isso vai encarecer muito mais também a vida da gente, né? Porque agora a visão ali é o lucro, é o dinheiro, né? Quando é privatizado, a gente tem o exemplo da CE, que já não deu certo, que não está dando. Então, assim, são coisas que realmente fazem com que a gente, às vezes, pense, né, sobre o nosso trabalho, mas que, infelizmente, também algumas coisas fogem do nosso poder de atuação aqui.
E nós estamos chegando ao final do ano, a penúltima sessão da Câmara, né? E eu faço assim, um retrospecto do nosso trabalho aqui, né? A gente tem atuado em muitas frentes, em muitas áreas, e isso eu acho que tem que ser dito aqui. Veja, eu só para dar um exemplo, mesmo não sendo concedido o direito de nós participarmos das comissões permanentes, nós, e eu me incluo, né, acabamos participando das comissões provisórias, as especiais, essas que discutem alguns projetos de alteração da lei orgânica, né? Inclusive aqui eu até fiz um levantamento, assim, que nós trabalhamos na questão do plano diretor, eu participei efetivamente dessa comissão, da reforma da Previdência, e eu quero aqui dizer que foi uma vitória muito grande, não só dos funcionários, mas como do Legislativo, que disse que não aceitaria daquela forma como estava, e nós forçamos também a retirada do projeto de pauta, né? A questão do menor emancipado, que nós participamos, né? A vereadora Blinda era o presidente, né? Também foi retirado e não foi aprovado. Quer dizer, a gente vem trazendo essa contribuição sobre esses projetos que, no nosso ponto de vista, precisam ser muito bem discutidos com todos nós, inclusive com a comunidade. E estamos aí participando também da outra comissão sobre a suspensão preventiva do processo disciplinar. Sem falar das frentes parlamentares que a gente atua, né? Nós temos do incentivo à doação de sangue que eu participo, onde a vereadora Bruna é presidente. Nós participamos também da do FAPES e outras que nós entendemos importante, né? E que a gente faz a diferença, acho que, trabalhando nisso. E a gente contribui com a cidade, eu acho que quando a gente se insere nesses espaços de atuação, né? Eu fiz um levantamento de algumas coisas que a gente fez no mandato e eu não acho pouca coisa, assim. Por exemplo, na questão da educação, nós instituímos 5 edições de vídeos falando sobre temas da educação, para contribuir com a educação do município, né? A inclusão, políticas afirmativas, a nossa contrariedade na escola cívico-militar, a questão da saúde mental que nós estamos sofrendo ainda por conta da pandemia, da crise econômica, financeira, social, né? Sanitária, e também falamos sobre as políticas públicas em educação. Então, nós instituímos esse espaço através do mandato, para poder dialogar com as pessoas, com a comunidade escolar, né? Também cobramos muito a conclusão da obra da EMEI, Arte da Ivone Guerreiro, porque é mais vagas para a educação, né? Falamos muito na gestão democrática, e aqui eu quero fazer um parênteses. Então, foi uma proposição que eu já protocolei para sexta-feira, parabenizando as diretoras e vice-diretoras eleitas ontem nas escolas municipais. E aconteceu a eleição por quê? Porque nós também cobramos aqui no Legislativo. Nós somos incisivos em dizer que nós não arredamos o pé da questão referente à gestão democrática. Nós não aceitamos o retrocesso, né, das conquistas que nós já fizemos. Estamos discutindo o plano de carreira e queremos sim que ele venha para a Câmara para a gente tratar. Falamos sobre o EJA hoje e não aceitamos também o fechamento de escolas, porque depois que tu fecha uma escola, tu não abre mais. Então nós não podemos de forma nenhuma aceitar que sejam fechadas as escolas, né? Na questão da saúde, eu quero aqui frisar assim, o que a gente já fez no Legislativo esse ano. Nós trabalhamos com a questão do Outubro Rosa, nós trabalhamos com a questão da dengue, porque a gente também foi debate aqui em foco, né? A questão da doação de sangue, que hoje mesmo mais uma pessoa nos procurando, precisando de doadores, e a gente tem trabalhado de forma bem incisiva nisso. E nós estamos aqui reivindicando médicos, exames, medicamentos, sempre. Porque parece que quando está resolvido, né, alguém reclama que não tem médico no seu posto. E aconteceu isso hoje. Participando da questão das pré-conferências que aconteceram da saúde, eu acho que é uma forma da gente estar próximo à comunidade e ouvir, né, as suas reivindicações. A campanha da vacinação do Covid, nós continuamos insistindo, porque tem gente que ainda não completou, né, toda a etapa que precisa ser completada, as 4 fases, né, tanto as 3 doses quanto a de reforço, né, e que infelizmente está aí voltando, os índices estão aumentando, preocupando a gente. E quero aqui destacar, assim como o vereador fez, a emenda do deputado Pimenta de 283 mil para a compra de uma ambulância para a cidade. Então, esse é o nosso trabalho, essas nossas conquistas que se dá pelo trabalho parlamentar de cada um de nós, né? Na questão das mulheres, eu quero destacar, assim, dentre tantas coisas que a gente fez, desde dar foco às mulheres na política, que foi feito esse ano nos 40 anos, homenagear as ex-vereadoras aqui no Legislativo, né? Eu quero trazer a questão da nossa luta contra a violência às mulheres, contra o abuso, né? O assédio sexual e moral, o abuso sexual com meninas, enfim, as nossas lutas em relação a isso. E nós tivemos vários projetos aprovados na área da questão das mulheres.
Em relação às políticas afirmativas, nós tivemos projetos de LGBT aprovados que contemplam a comunidade LGBT. Nós tivemos aí um projeto que está em pauta, não foi votado ainda, mas nós estamos cobrando e veio para cá, do Conselho de Igualdade Racial, o CONPIR, né? O Júri das Pretas, que foi um evento que a Câmara organizou maravilhoso, deu voz às mulheres negras, e o Agosto, que a gente também trabalhou a questão da pessoa com deficiência. Isso tudo é política afirmativa, né? Em relação ao funcionamento, eu só quero voltar mais uma vez e dizer que a gente está aí discutindo a questão do FAPES, porque a saúde financeira do FAPES é a saúde financeira do município. E a gente tratou desse debate aqui na Câmara de Vereadores, nós participamos, estamos preocupados, cobrando mais concursados, que é o que vai alimentar o FAPES também, né? E como eu disse, aquela vitória do PL da Previdência ter se retirado de pauta foi para nós importante. Em relação à mobilidade urbana, eu quero destacar aqui a parceria com o vereador Abelino em relação à nossa denúncia no Ministério Público, que nós levamos a questão da ponte, das estradas, em relação à questão do DAIRA, descaso do DAIRA com a nossa cidade aqui, né? E outras tantas ações que a gente tem, e amanhã, inclusive, é bom lembrar, tem em São Jerônimo o nosso encontro, né? Em relação à questão do não ao pedágio, né? Amanhã tem o encontro em São Jerônimo, na UVRA, e são ações que a gente vem desenvolvendo aqui. Em relação à defesa do cidadão, eu também quero aqui registrar, além da Corsã, que a gente briga tanto por essa questão, né? A questão da CE, que também fomos, né, vereadora Abelino, ao MP, para falar do descaso da CE Equatorial com a nossa cidade. Agora estão iniciando um reparo e outro, uma troca de poste, de alguma coisa. Então, assim, é a nossa parte que a gente faz. Na causa animal, e eu estou encerrando só para... Na causa animal, eu quero destacar assim, que a nossa reunião com o prefeito e com as protetoras fez com que um projeto chegasse aqui, ainda não está em pauta e nós vamos cobrar isso, né? E a gente investe também através das emendas impositivas para a causa animal. Em relação às artesãs, eu quero até aproveitar que o secretário de Desenvolvimento ainda está aqui, né? Dizer que a gente tem acompanhado as artesãs, agora se conquistou um espaço lá no Parcão, elas têm também feito as feiras, né, que são comuns e têm sido sistemáticas, isso é importante. Então a gente está junto com as mulheres na luta do empreendedorismo aí, que a gente sabe que é fonte de renda para muitas delas. E dizer que a gente fez 29 mandatos na comunidade, foi muitos quilômetros rodados aí nos bairros, tivemos 13, que número simbólico para mim, né, que sou do Partido dos Trabalhadores, 13 projetos de leis aprovados esse ano, 117 proposições de autoria minha e algumas em parceria com os vereadores, 11 emendas, infelizmente, rejeitadas no orçamento 2023, e eu sempre fico muito triste porque é uma possibilidade que nós temos de mexer no recurso da prefeitura, né, e vou lamentar sempre, porque eu acho que o legislativo que deixa de aproveitar essa oportunidade. 22 emendas impositivas para várias entidades do município, que envolvem mulheres, crianças, adolescentes, o esporte, a cultura, enfim, as escolas, né? Então eu quero registrar que foram 22 emendas impositivas. Os recursos que a gente trouxe também através de emendas dos nossos deputados do Partido dos Trabalhadores, né? Que totalizaram mais de R$800 mil para o município este ano. E dizer que a gente, o índice lá do que é divulgado em relação aos diários é 0, né? Então, assim, é possível fazer um trabalho sério, com compromisso com a comunidade, como a gente faz, discutir temas relevantes aqui dentro do Legislativo, ouvir a população, encaminhar todas as suas solicitações e acompanhar. Eu fico bem tranquilo em dizer que a gente tem feito, sim, bastante, né? Talvez nem tanto quanto a gente gostaria, mas o ano que vem eu vou ter mais tempo, né? Porque estou prestes aí a me aposentar do magistério. Mas dizer que a gente tem aí tentado fazer com que esse mandato realmente possa, não só orgulhar as pessoas que apostam e votam na gente, mas que a gente contribua com a cidade, com as pessoas, né? Porque a gente precisa garantir políticas públicas em diversas áreas. A gente se preocupa com os jovens, a gente se preocupa com os idosos, com as mulheres, com as crianças, enfim. Aí tu pensa assim, tem os indígenas que a gente tem que se envolver, tem a pessoa com deficiência, tem os negros, enfim. É uma série de questões, ainda mais quando a gente é um só na bancada, isso sobrecarrega, né? A gente assume as pautas porque não tem como dizer não para as pessoas, né? Claro que isso sobrecarrega, tanto eu quanto a equipe que, enfim, trabalha e trabalha muito, né?
Então eu quero aqui só encerrar agradecendo a participação das pessoas que contribuem com o mandato, as pessoas simpatizantes, eleitores, né, as pessoas que, enfim, da comunidade que chegam até nós e trazem as demandas. E eu acho que isso que faz sentido no nosso trabalho. Então, às vezes, quando eu penso assim, ó, o que a gente tem feito, né? A gente faz muito e, às vezes, claro que poderíamos fazer muito mais. Eu me policio, me cobro muito e faço uma autoavaliação do trabalho, né? Mas eu acredito que a gente tem seguido aí o caminho de responsabilidade, de oposição ao governo, mas uma oposição responsável, né? E respeitosa, jamais discutindo, pessoalizando o debate, assim, falando de projetos. E me preocupa muito, sim, a atuação de algumas secretarias, que a gente vai trazer alguns dados e falar, sem dúvida, sobre a atuação de algumas secretarias que deixam a desejar pelo que a população traz para a gente, né? De demanda e de situações. Sabemos que não é fácil administrar e sabemos que não é fácil estar aqui. Mas quando nós assumimos, nós estamos nos propondo a trabalhar pelo povo das Charqueadas, né? Então, é um resumo assim breve, que, olha, eu vou fechar em 10 minutos, que é o tempo que a gente tem. Mas, assim, também fazer uma referência e agradecer ao presidente pela oportunidade que a gente teve de atuar aqui e sempre com direito à palavra, que é importantíssimo para nós. Obrigada.